Agnaldo Bata nasceu em Xamanculo, nos arredores de Maputo, em 1991 e vive em Paris, onde estuda Sociologia. Aos 30 anos de idade, ele já tem 2 romances publicados. O primeiro, Na Terra dos Sonhos, foi premiado no concurso literário do Banco de Moçambique e foi publicado em 2017. Já o segundo, do qual vamos falar hoje, intitula-se Sonhos Manchados, Sonhos Vividos e foi distinguido com uma menção honrosa na segunda edição do concurso literário Instituto Nacional Casa de Moeda e Eugênio Lisboa, uma importante rampa de lançamento para novos autores moçambicanos. Neste Sonhos Manchados, Sonhos Vividos, vemos tratada a temática das relações de amizade entre jovens que partilham os mesmos sonhos e que lutam com o objetivo de os concretizar. Mas também temos uma epidemia e uma teoria da conspiração, algo bastante em voga nos nossos dias. Olá, Agnaldo. Bom dia, Nuno, como está? Bom dia, Agnaldo, tudo bem? Está tudo bem Agnaldo, nesse lado. vemos nos teus romances que nos títulos existem as palavras sonhos, tanto num como no outro. Sonho ou sonhos. Podes explicar-nos por que razão? Tudo tem a ver com o lugar onde eu nasço e onde eu cresço. Nasço e cresço num bairro suburbano da cidade de Maputo, a escassos metros do centro da cidade, do bairro de Xamanculo, e é a partir daí onde eu vejo e descrevo o mundo e percebo o mundo. São centenas de metros de distância entre o meu bairro e o centro da cidade, mas essas pequenas centenas de metros marcam uma distância social enorme que tem grandes influências naquilo que vai ser o destino dos jovens e o destino das pessoas que residem nesses bairros suburbanos. A palavra sonho aparece como um sinônimo de rebeldia, da necessidade de haver uma revolução, para que o espaço geográfico à volta não determine aquilo que é a vida dos próprios personagens. Então, são personagens que lutam para mudar essa situação, a qual, de princípio, eles estão expostos e supostamente deveria determinar o seu futuro, mas eles rebelam-se a partir dos seus sonhos. E outra coisa, no livro, o livro está cheio de personagens muito interessantes, mas há uma, neste caso, que me chamou a atenção, que é a Gertrudes. E a Gertrudes entra um bocadinho nesse âmbito que tu falas de rebelião, de luta contra o sistema. A Gertrudes é comissária de bordo, estagiária do Instituto Nacional de Saúde, e entre outras coisas que podes falar-nos dela. Pois, também foi um desafio criar a Gertrudes. A Gertrudes surge a partir de uma experiência que eu tive. Conheci uma comissária de bordo numa viagem e dias depois eu vi ela numa cerimônia de entrega de diplomas na universidade. Quando vejo a ela, pronto, perguntei-lhe, eu disse que pronto, eu a conhecia e perguntei o que ela fazia na universidade. E ela disse-me que conciliava o seu trabalho nas linhas aéreas e o seu curso na universidade. Então foi a partir daí que surge essa ideia de alguém que, embora esteja numa atividade, luta para realizar uma outra atividade a que lhe dá mais prazer. Então temos alguém que separa claramente entre o trabalho, que é o dever, e a paixão. Então, Gertrudes vai ser esta pessoa que concilia as duas, não desiste de nenhuma, faz o que tem de fazer, mas, ao mesmo tempo, ela encontra tempo para fazer aquilo que lhe dá mais prazer. Olha, Agnaldo, nós, à medida que nós vamos avançar na leitura do teu livro, nós percebemos estar perante uma conspiração que envolve uma fábrica de detergentes que polui o rio que serve de abastecimento para o consumo humano. Depois está também uma epidemia de febre amarela, verdadeira ou falsa, depois alguém vai ver. Existe um esquema de corrupção que envolve milhões de meticais.
A minha pergunta é se tu usas estas temáticas apenas como meros instrumentos narrativos ou se tu pretendes fazer uma crítica à sociedade moçambicana, ou as duas coisas. A crítica é presente. Infelizmente, a crítica é real. Pronto, um, eu diria que uma união perfeita entre uma situação dos personagens e uma situação real que a gente verifica facilmente no nosso país. Temos vivenciado vários crimes ambientais, seja em Moçambique, seja em outros países africanos, à procura pelos recursos. Temos praias temos espaços ambientais, reservas ambientais que vão sendo destruídas. Temos espaços ambientais que não são respeitados, são instalados empreendimentos sem respeitar a lei local, sem respeitar os princípios de respeito ao meio ambiente. Então, é uma situação que eu sinto, que eu já vivenciei, que presenciei, e achei importante trazer isso de cima e sobre como são feitos. Aí já entra a parte da ficção e pronto, dos comentários, de várias coisas que a gente vai ouvindo na mídia e tudo mais, sobre como são feitos os jogos para que esses empreendimentos sejam instalados e consigam exercer a sua atividade. Olha, vamos falar um bocadinho de língua portuguesa. Agnaldo, tu nasceste num país e num continente que nas próximas décadas irão substituir o Brasil como centro demográfico da língua portuguesa. Eu tenho aqui uns números para ti. Existem projeções que apontam, por exemplo, que Moçambique terá em 2050 cerca de 65 milhões de habitantes e no final do século, em 2100, apontam para 130 milhões de habitantes. Ou seja, só Moçambique e Angola ultrapassarão de longe o potencial demográfico do Brasil. Tu, como moçambicano, como africano, que papel é que atribuis à língua portuguesa em Portugal? Em Moçambique? É uma língua só falada pelas elites? É uma língua que há meios de ser falada pela generalidade da população? É uma língua que é vista como uma imposição de um passado colonial? Explica-nos qual é a relação dos moçambicanos com a língua portuguesa. Eu vou começar pela última hipótese que levanta, que é a questão do passado colonial. É verdade que há sempre esta questão do passado colonial que se levanta e é legítima, obviamente. É uma língua que não é nossa. Estamos a pensar numa língua do outro. Mas com o passar do tempo, a questão da língua do outro também vai sendo colocada em causa. Gerações como a minha e as que me precedem foram educadas já na língua portuguesa. Eu fui educado já na língua portuguesa, conheço a minha língua local, mas fui educado já na língua portuguesa, e o que vai acontecer é que a tendência daqui em diante vai ser uma educação baseada na língua portuguesa. Quando falo educação, falo raciocínio, falo a forma de pensar, a forma de conceber o mundo, vai ser feito na língua portuguesa. E também temos um outro desafio, são as nossas fronteiras. Temos várias etnias, temos várias línguas, então o português, a língua portuguesa, aparece como aquela língua que vai permitir com que nos comuniquemos e nos definamos como nação. Falo de Moçambique, falo de Angola, falo de Cabo Verde, temos várias línguas locais. Ou seja, a língua como instrumento de coesão nacional, é isso que quer dizer? Aparece como um instrumento de coesão nacional que vai nos permitir dizermos que somos, como um dos elementos, obviamente há vários outros, como um dos elementos que vai permitir dizer que somos uma nação e podemos movimentar-nos dentro do espaço sem ter receios de não conseguirmos nos comunicarmos uns com os outros. Agora, há um desafio que lança-se, que eu acho que, no meu ponto de vista, é algo que deve-se observar, é que as línguas locais, elas não devem ser esquecidas, devem haver projetos de conservação e de conservação e das línguas locais. Por quê? Porque quanto mais vamos nos comunicando em português, principalmente nas grandes zonas urbanas, há uma tendência em esquecermos das línguas já existentes, e as línguas já existentes, elas constituem uma riqueza cultural do país.
Eu acho que é uma riqueza cultural que deve ser conservada, deve ser tomada em conta, mas a língua portuguesa aparece como esta língua que vai colocar-nos em comunicação uns com os outros e vai ser este apaziguador de diferenças entre nós. Bem, pelo que percebi, tu dizes que a língua portuguesa serve, lá está, como instrumento de coesão nacional, mas por outro lado irá granguenar as línguas locais. Só para dizer, em África existem 1800 línguas africanas que o francês, o português e o inglês correm um sério risco de fazer com que elas desapareçam. O que eu pergunto é se o Estado moçambicano está ciente está preocupado com isso e se tem os meios e a vontade política de ajudar a preservar essas línguas africanas. Existe essa vontade? Sinceramente, eu não tenho dados para afirmar se existe essa vontade política, mas há indícios de haver essa vontade política. Já há discussões que são feitas há muito tempo sobre uma educação bilingue. Mas também é incrível que a educação bilingue também, na discussão sobre a educação bilingue, entra mais uma vez a questão da união. É que se temos um professor no sul de Moçambique, ele não pode ser professor no norte de Moçambique, claro, porque ele não domina a língua do norte do país. Então, depois temos estas questões aqui por resolver e que colocam-nos numa situação complicada. Mas pronto, fora isso, temos vários esforços, se calhar são de organizações não governamentais, em fazer traduções e tornar a língua local, registrar a língua local, isso para que as pessoas possam passar a escrever em língua local. Há um projeto agora que é de colocar o Google e uma pédia em Emakua. Emakua é uma língua falada no norte do país. No norte de Moçambique. Isso, há esse projeto, por exemplo, e são projetos como esses, muitas vezes vindo de organizações não governamentais, que contribuem para a restauração da língua e a manutenção e a conservação dessa riqueza cultural que é a língua. Temos também traduções da própria Bíblia, por exemplo, que é um livro extremamente utilizado em todo o país, do Alcorão, e para línguas locais. E isso também ajuda para a conservação da língua e permite com que daqui a algum tempo ela não esteja totalmente perdida. E tu achas, por exemplo, possível que um escritor do norte de Moçambique que fale português e Macua e que decida escrever um livro em Macua, tu achas que ele vai ser publicado ou corre riscos de não ser publicado? Ou seja, é obrigatório para ser publicado escrever em português? Obrigatório não é. Não achas que vai ser publicado? Não, obrigatório no sentido sim. Ele vai ser, se quiser ser publicado. Sim, ele vai ser publicado. Mas também temos que admitir que haverão limitações na difusão do livro. Há de ser um livro que vai ser difundido numa determinada zona, numa determinada região geográfica. Por que eu digo isso? É que eu acho que antes de um projeto desses, é preciso que haja um projeto anterior que é de educação dessas línguas. Temos que aprender a falar essas línguas. Eu tenho que, embora sendo do sul do país, eu tenho que, no mínimo, conseguir ler a língua do norte do país, da mesma forma que me esforço para ler o francês, da mesma forma que me esforço para ler o inglês. E quando recebo livros em língua inglesa, quando recebo livros em língua francesa, faço um esforço de os ler e os compreender. Tem que haver o mesmo esforço para com as línguas locais, que é uma coisa que não acontece. Então, esse esforço, essa educação anterior é que vai permitir que quando alguém for publicar um livro em Xangana, em Macua, em Sena, possa ser lido pelo menos dentro do país. Agora, há um outro porém, é que vai ser sempre necessária uma tradução para que o Nuno, por exemplo, o Nuno conseguiu ler agora o Sonhos Machado, Sonhos Vividos. Se eu tivesse escrito na minha língua local, o Xangana, infelizmente, levaríamos aqui alguns anos para que o Nuno conseguisse ler. Eu aprendo línguas rápido. Sim, mas levaríamos aqui, porque mesmo eu que sou local, há palavras que eu admito já foram perdidas e eu não compreendo, e quando falo a língua do sul, misturo com algumas palavras
da língua portuguesa. Então, isso é uma coisa que vem sendo comum, por isso que acho interessante e importante esse trabalho de restauração e conservação da língua nacional, porque há palavras que se perdem e não fazemos o devido esforço para falar as nossas próprias línguas. Agora, um outro Ok, ponto... Agnaldo. Diz, continua. Não, eu dizia que um último ponto, tudo isto vai precisar de vontade política para traduzir, para investir na tradução e na escrita de conteúdos em línguas locais. Sem essa vontade política, infelizmente, a vontade dos próprios escritores não é suficiente. Ok. Pronto, Agnaldo, muito obrigado por teres falado connosco sobre o teu livro, sobre o papel da língua portuguesa e das outras línguas moçambicanas. E aí, quem nos ouve, não se esqueça, Sonhos Manchados, Sonhos Vividos, publicados pelo Instituto Nacional Casa de Moeda, pode ser comprado nas livrarias portuguesas de França, mas também na internet. Se preferir, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.